Boa noite, iniciando hoje mais uma live no Meditando com Elo, na qual vamos conversar sobre como se pode dissolver ciclos de atritos crônicos, daqueles repetitivos de discussões entre pessoas da família, do trabalho, vizinhos até, de repente por alguma temporada até com amigos que não levam a lugar nenhum, que não chegam a um acordo, que não se resolvem, nos quais a gente se enxerga se irritando, perdendo a paciência, repetindo da mesma maneira quando o outro reage de alguma forma, o outro sempre dando as mesmas desculpas às vezes, ou até razões coerentes, mas também se irritando com a nossa postura de alguma forma e aonde a gente não consegue enxergar o fio da meada porque ocorreu e porque repetimos a mesma história sem conseguir dar um final para ela, uma solução para a questão. Por exemplo, as discussões praticamente diárias com filho e filha adolescente. Vamos combinar e concordar que você arrume o quarto e você entra e o quarto está naquela bagunça e de repente ela está nervosa porque não tem roupa para vestir, porque simplesmente passou a semana sujando, usando e não colocando para lavar. E aí você perde a paciência com o nervosismo ou o filho que está lá grudado direto todos os dias no celular. E tá aí só, como é que fala, bem-vinda, que está aí somente jogando no celular sem parar e aquela discussão diária de que você precisa estudar, a ladainha de sempre, você reclamando, falando, criticando e ele te criticando e as notas baixando porque se combina e no dia seguinte igual. Então, como podemos fazer para eliminar esses ciclos de discussões críticas que não chegam a lugar nenhum, que nunca se resolvem? A primeira parte disso é sempre, se é você que está tendo a percepção, você precisa se trabalhar. Por quê? Se as duas partes sempre voltam a usar os mesmos argumentos, esquentam a discussão da mesma maneira e aquilo se encrenca e não chega a lugar nenhum, então é porque as duas partes precisam se renovar, transformar alguma coisa. E como em uma situação de entrave, alguém tem que ceder, ou a mão esquerda vai soltar ou a direita, alguma vai ter que soltar primeiro. E se somos nós que estamos percebendo e nos chateamos, já estamos cansadas, chateadas de que essas discussões ocorram com frequência ou com o marido, ou com filhos, principalmente adolescentes, ou com o vizinho que não respeita o seu jardim ou algo, é necessário primeiro nos trabalhar a nossa metade, porque se chegamos os dois ao mesmo lugar é porque eu também estou ou não enxergando questões da outra pessoa, ou repetindo questões minhas sem renovar o argumento, que possa haver um rompimento no ciclo e a outra pessoa pare para realmente me escutar, certo? Então, o primeiro exercício tem que ser de autoobservação, um exercício de visualizar a discussão, recordá-la, visualizar a discussão, se ver na discussão, ver o outro
e num primeiro momento se observar, recontar, reproduzir a discussão como foi. Eu comecei propondo isso, ou talvez o outro tenha falado aquilo, mas quando ele fez aquela cara, eu me senti tal e qual e reagi, em vez de parar e agir. Ou quando, notei que quando falou sobre tal assunto, eu congelei e não gostei do tom. A gente precisa primeiro analisar nosso comportamento durante a discussão. E para isso, recontá-la, colocar como o teatrinho na nossa frente, rever e recontar a situação nos observando. E é muito produtivo fazer isso em estado meditativo. Inclusive, é um exercício budista que chama retrocognição, do qual eu tenho um curso de 1 mês só para trabalhar esse assunto. E a retrocognição começa sempre por uma semana nos observando diariamente. Não vai pensar que certas relações crônicas, atritos crônicos, discussões que já pode ser que venha de anos até, não vai se conseguir eliminar de um dia para outro, mas sim é possível eliminá-la. Sim, é possível eliminar esse ciclo de dar volta e não chegar a lugar nenhum e discutir o mesmo assunto da mesma maneira e não chegar a lugar nenhum. É possível eliminá-lo e criar uma nova forma, ou para atenuar o problema num primeiro momento e para depois até criar um novo ciclo que solucione por completo a situação. Mas para isso é recordar sempre aquela história, alguém tem que ceder. E se somos nós que já estamos cansadas, bem-vindas, que já estamos cansadas desse tipo de discussão, percebemos, vamos começar o trabalho por nós mesmos, sempre. Porque quando a gente transforma algo, nosso tom de voz, nossa atitude, a forma de falar, as palavras que falamos, a forma como começamos uma discussão difícil, quando a gente transforma algo, os outros se transformam, os outros se surpreendem. Vocês já escutaram o depoimento de uma das minhas alunas, incrível, com a discussão com a irmã, que depois que ela treinou a mente, meditou e fez os exercícios, determinada a mudar a atitude dela, a Marilene Grana. Busquem esse episódio de live, que foi um depoimento da Marilene. É exatamente o depoimento do que estamos conversando hoje. Ela tinha atritos frequentes com a irmã para solucionar questões. E quando uma falava algo que chateava a outra, já a outra falava algo que chateava uma, e era pororoca e discussão o tempo todo. E principalmente ela notou que quando a irmã começava a falar algo já antes, quando ela sabia que a discussão ia começar, ela já se irritava. Então já vem num nível de energia negativo e nós estamos despendendo nossa energia. Basta chegar perto da outra pessoa e ela percebe, ainda que não diga uau, está irritada, ainda que não enxergue a nossa irritabilidade, a energia dela vai sentir a nossa irritabilidade, assim como sentimos dos demais. E, em geral, isso é muito interessante. Só nós não estamos percebendo que os demais nos estão percebendo muito bem. Em geral,
as pessoas percebem a nossa energia antes que a gente se dê conta de como está. O clássico caso do eu não tô nervosa. O clássico caso que eu sempre coloco em discussão. E um dia, a Marilene trabalhando, havendo enxergado que quando ela já ia para a discussão, ela já ia se irritando no processo. Quando ia ter aquela conversa desagradável, a irmã abria a boca e ela nem deixava a irmã falar e já pau. Quantas de nós fazemos, eu digo fizemos porque eu já sou viúva, mas quantas de nós fazemos isso quando vamos entrar em uma conversa desagradável com os maridos, os companheiros? Quantas de nós fazemos isso com o filho ou com a filha adolescente? Começa a falar e a gente já interrompe a frase porque já não gostou, não quer nem terminar de escutar, já se irritou e pau! E solta algo que com toda certeza vai com um tom agressivo e só vai piorar a situação. E a Marilene enxergou isso. Lição de casa para vocês buscarem essa outra live, que tá mais para trás. Foi em junho, se bem me lembro. E tem a fotinho da Marilene, meu nome e o dela na capa da live. E ela se trabalhou e chegou num dia que tinha que voltar a conversar sobre o mesmo assunto crítico e se comprometeu a escutar a pessoa até o final. A irmã explodindo na frente dela e ela se comprometeu a deixar a irmã vazar a energia. Deixar falar o que tinha que falar, o que ela queria falar até o final. E de repente a irmã olhou para ela e falou: você não vai gritar? E até na minha aula de circuito fechado de quinta passada, eu usei esse argumento da Marilene, usei o depoimento dela, porque é maravilhoso. Aliás, usei até 2 outros diferentes, mas desse aspecto que ela já conseguiu superar, ela disse: não, eu não preciso mais gritar. Mas realmente, eu não concordo com você nesse aspecto, mas por favor, escuta o meu ponto de vista. E é diferente, não é? A gente falar com esse outro tom em vez de... E quando fazemos esse exercício de retrocognição, de reconto dos episódios da nossa vida, a primeira etapa é recontar a nossa participação. Porque lembramos sempre que cada um de nós somos 100% responsáveis pela nossa metade ou pela nossa parte de participação numa discussão. Se tem 10 pessoas conversando ou discutindo ou reunidas para resolver algo, os nossos 10% são 100% nossa responsabilidade. E se são 2, nossa metade é 100% nossa responsabilidade. Tudo que pensamos no ato, falamos e fazemos. 100% nossa responsabilidade. Mesmo que, mas ele me provocou falando tal coisa, ou ela me... Para começar, ninguém tem o poder de nos ofender, de nos provocar, de nos magoar, de nos chatear se nós não quisermos. E garanto que podemos avaliar situações em que determinadas pessoas falam absurdos pra gente, mas nós não temos uma relação afetiva com ela, passa tranquilo e desapercebido.
Então, por que enganchamos quando tem uma relação afetiva? Que aí é o momento em que mais temos que cuidar para, uau, doeu o que falou, doeu a forma como falou, mas se eu abrir a boca agora e esquentar a discussão, a conversa com a minha raiva, com a minha mágoa que eu deixei penetrar, vai piorar. Se eu digo, ok, a pessoa mais querida para mim, a pessoa de quem eu menos esperava que me falasse dessa maneira, mas está me falando. E eu sei que em determinados momentos, até a pessoa que mais nos ama fala coisas da qual se arrepende. Nós fazemos isso. Eu fiz muito isso no passado, então me cuido muito hoje em dia. Muito, por isso temos que viver em estado meditativo, porque ainda não somos iluminadas, quem sabe um dia. Mas como não somos, é treinar, alimentar nossa mente diariamente e estar atenta. Quando nos treinamos para estar atentas, vamos aprendendo rapidamente a administrar nossas emoções. E aí, quando você fala para o filho, olha seu quarto arrumado, e em vez de, como que você fala isso para mim? Eu que lavo a sua roupa, eu que faço sua comida, o lanche da escola. Explodiu, claro, a gente leva o susto, vem uma pontinha de dor, mas logo você se lembra de que tem o livre arbítrio, que serve para um montão de coisas, principalmente para a gente modelar nosso pensamento, nossas palavras e nossas ações e tomar a decisão do que fazer. Tremenda essa criança, mas ok. Tá lotado de hormônio. Vá. E deixa que isso passe pela tua cabeça. Deixa ele acabar. Mas filho, você não se sentiria melhor num lugar arrumado? Eu não ligo. Tá bom. Pode ser que você não ligue, mas a empregada não vai entrar para limpar. Até você colocar as coisas no lugar, porque se ela for passar com a aspiradora aqui, vai sugar até a tua camisa. E tem o cesto de roupa suja no banheiro. Vira e sai. E seguramente uma gotinha ficou na cabeça dele. Filhote, você não gosta de ir na casa dos amigos? Você critica. Você já falou isso pra mim. Quando tá bagunçado. E você não gosta quando vai na casa das pessoas que tá arrumado? Você arruma teu canto. E se você deixar só para arrumar no sábado, que você também quer passear, sair, vai acumular uma tonelada de coisa, vai dar muito mais trabalho. Se você guardar uma coisa por dia, tirou a roupa suja, deixa no cesto lá, não joga no chão. Usou as coisas do caderno, guarda, pronto. Vai estar arrumado e a energia vai ser melhor para você. Vai te fazer bem. Toda a energia de organização faz bem pra gente. E talvez até não se mexa nesse momento, mas se você buscar não criticar, não brigar, se você buscar falar com paciência, e eu sei, é preciso muita paciência, porque dá vontade de sacudir quando já é a 59ª vez. Entendo. Mas também temos que nos colocar no lugar do outro, e isso se chama tele em psicodrama, é entrar no lugar do outro. Buscar sentir o que o outro está sentindo.
Se você não sabe nada de adolescência, como eu não sabia quando tive que criar dois, pois eu busquei ler de todo lado. E, uau, essa atitude desconsiderada, infelizmente, é normal. Infelizmente, é frequente, não é normal, não deveria ser, mas é frequente. E principalmente nos tempos de hoje, com a internet que temos, com as redes sociais, com as barbaridades que saem nos filmes, na TV, a grosseria que está solta. Buscar entender e, em vez de brigar, colocar até um certo ponto. E deixar, mas quando a gente muda de atitude, deixa de brigar e não coloca como castigo, então a empregada não vai vir limpar e vai ficar esse chiqueiro. Tudo bem, você não vai arrumar? Legal, mas a empregada vai vir quando tiver arrumado para ela poder limpar, porque dessa forma ela não consegue limpar. E aí, então, vamos convidar seus amigos quando tiver em ordem. Também precisa existir uma dose de firmeza, mas é diferente de falar gritado. E tem que ser treinado. E ninguém disse que é fácil, mas sim é possível, principalmente treinado. E para a gente poder se analisar dentro da situação, é importante estar em estado meditativo. Então, eu sugiro que vocês façam o exercício de relaxamento corporal primeiro, daquele que vamos relaxando cada parte do corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés, topo da cabeça, nuca, o rosto, mas mais lentamente, pescoço, vem para os ombros, os braços até os dedos, faz as costas até as nádegas, do peito até a virilha. Quem daqui já assistiu alguma aula ou live, já fez esse exercício junto comigo? Quem de vocês já assistiu alguma live ou alguma aula que já fez, onde fizemos juntos e eu dirigi esse exercício de meditação do relaxamento corporal? Meninas, estão me escutando? Hein? Nenhuma, será? Tá bom. Vamos fazer esse exercício antes do final da aula. São, como é que é? Olga, Tati e Leme, não vou saber o nome, mas vamos. Eu lembro da fotinho aí. Vamos fazer esse exercício. E aí, em postura de meditação, faz o exercício e já em seguida projeta a última discussão. Você e a pessoa, ou você e a pessoa. Projeta a discussão. E primeiro se observa. Por alguns dias, repete os exercícios meditativos diariamente, observando a tua atitude, recontando com objetividade e sem julgamento, sem auto-julgamento. Caramba, olha só o que eu falei. Claro que ele ficou mais furioso, claro que ela ficou louca da vida. Esquece, já foi. E agora você tá vendo, tá? Vou administrar a situação da próxima vez e essa frase, essa palavra, xingar desse jeito, não vou fazer. Vou calar, vou fazer diferente. Olha o meu tom de voz. Nossa, como eu estava irritada. Então, anota e busca ver. Vá,
provavelmente, e isso aconteceu comigo também, a primeira vez que eu anotei, eram 52 coisas que eu tinha que mudar, porque eu tinha resvalado nas 52 de tão raivosa que eu estava na última vez que eu discuti pela 5ª vez com aquela mesma pessoa. Claro. Então anota as 2 coisas que provavelmente você repetiu durante a conversa e que deixou a pessoa mais irritada. E a segunda etapa é justamente passar a observar como a pessoa reage àquele teu tom de voz, aquela palavra X que você fala, aquela frase, aquele assunto que você retoma. Ah, mas também você foi despedido do emprego já 2 vezes? Vai cutucar isso nessa hora, vai dar problema. Mesmo que seja que você esteja conversando com o teu companheiro, conversando com um filho mais velho que está morando em casa e precisa trabalhar, sobre trabalho. Mesmo que você vá conversar sobre a importância de buscar trabalho e se empregar, ou decidir o que quer fazer, que lhe dê uma economia na vida. Mas não toque no assunto que faz estourar e voltar naquele enganche de relação crítica que a gente repete as coisas e não resolve de lado nenhum. O filho pede uma temporada para estar na tua casa enquanto busca emprego e o jornal está empilhado ali do lado e ele não sai da televisão e do celular. Vai precisar sentar para conversar. Mas, se for cutucar ferida, não vai resultar. E é importante a gente fazer essa observação. Nós mesmas enxergarmos o que vimos que saiu de controle nosso. E aí, olhar, recontar novamente e rebobinar o filme quantas vezes for necessário, porque afinal você precisa se determinar a eliminar essa coisa crítica e tóxica. Para que gastar energia com isso? Gasta energia para construir algo novo, que seja prazeroso, uma relação nova, alegre, feliz. Ok, vamos resolver esse assunto e já tira isso da frente. Resultou, que bom! De repente, até um dia, filho, você quer que eu te ajude e eu te ensino a dobrar. Ó, dobra assim, agora dobra você. Vai sair meio torto e você vai dizer, legal, ah, mas não tá igual ao seu. Claro que não. Você tá dobrando pela primeira vez, você vai fazendo, você vai aprender. Porque aí, se você se irritar, soltar a camisa que ele dobrou e voltar a dobrar, não vai aprender nunca. E ninguém, nem a gente, soube dobrar bem na primeira vez. Temos que lembrar disso. Todos nós começamos engatinhando, levantando e caindo, andando que nem pato para se equilibrar e depois correndo, mas passo a passo, pouco a pouco. Nenhum de nós entrou no carro e saiu dirigindo pela primeira vez. Tivemos que passar pelo processo de aprendizagem. Todos, todas, e eles também. Então tem que deixar que esteja meio mal lavado. Depois, se são os copos e estão manchados, mas ele te fez o favor de lavar, vai lá sem que veja e dá uma boa limpada, precisa desinfetar. Mas não fala, não critica, agradece. Ou até pode encontrar um jeito longe de outras pessoas e dizer, uau, filhão, olha aqui, meu batom escapou nesse copo. Eu lavo agora, mas da próxima dá uma olhadinha para não ficar. Imagina se vem um amigo teu e você oferece assim babado da minha boca e do meu batom. Coloca as situações em que
ele que hoje, ou ela que hoje diz que não liga, vai ligar. Ah, filha, vem sua amiga aí e aquela tua calcinha, olha, tem uma gota de menstruação. Não é melhor já? Leva pro banheiro, tira sempre a roupa na hora do banho, pelo menos a roupa interior já no banheiro, lava a tua calcinha. Já imaginou tua amiga ver isso? Encontrar novas formas e anote uma, no máximo 2 coisas nas quais você tropeçou, que foram ou foi a que deixou a outra pessoa mais irritada. E para isso, você precisa primeiro observar você na projeção da discussão e daí observar a reação da pessoa quando você falou daquela forma, com aquele tom de voz, as palavras que você usou, a situação a qual você se referiu. Anote e veja, e de repente até você foi um pouco agressiva, achou que aquilo era um problema, e aí você vai recontar, observando a outra pessoa e se dá conta que não foi naquele momento, puxa, realmente. Quando eu falei meio agressivo, ele passou batido, mas quando eu falei disso, usei aquela palavra, aí sim explodiu. Para a próxima reunião, respira fundo. Não deixa a raiva ir no crescente, porque se você já chegar pisando em ovos, a tendência a perder o controle da situação, a tendência a não conseguir administrar suas emoções e reagir em lugar de ok, para o respiro, deixe que o outro abaixe a tensão, fale tudo o que tem que falar, pronto. Enquanto isso, eu vou pensando e avaliando o que está ocorrendo, decidindo a melhor forma de agir. Lembrando sempre que todos os conceitos estão sempre interligados em toda a nossa vida. E a filosofia do budismo tibetano enxerga esse nó de conceitos entrelaçados mais do que nós, porque treinam. E nós podemos vir a enxergar igual a eles, treinando da forma que eles treinam as mentes. Treinando a nossa mente, para ativar nossa atenção plena. Porque quando a gente está em piloto automático, não vê nem o carro que vai vindo pela rua, atravessa e leva uma freada do lado e quase assim é atropelada. Quantas vezes isso já te aconteceu? Ou alguma criança que te atropela com a bicicleta ou algum brinquedo, porque você não notou. Ou alguém que te atropela com o carrinho do supermercado. Acontece porque não estamos atentas. E quando estamos atentas, não acontece. A gente consegue dançar o samba e sair de lado e a gente consegue... Ok, se eu tô numa festa e a vontade... Põe um copo na boca, pega um salgadinho e enche a boca para não falar. Numa festa em frente aos outros não é o momento. Não é o momento. A hora, o lugar, a forma de propor, tudo importa. E para não instaurar, ou se queremos realmente dissolver esse tipo de crise, de relações críticas e não construtivas, destrutivas até, temos que treinar e ativar nossa atenção e recontar, fazer a retrocognição, a retrospectiva da crise. Podem buscar
fazer esses exercícios diariamente. E esses 2 passos são importantíssimos. E se querem acelerar o processo, pela Hotmart eu tenho esse curso de 1 mês, onde vamos por etapas, com diferentes meditações específicas para cada etapa. Inclusive, sugiro que primeiro, antes, porque a gente já logo quer resolver. E as etapas desse curso que eu tenho são assim. Não estamos acostumados a recontar em detalhe. Eu também não estava quando eu aprendi essa técnica primeiro, essas meditações. Não estava acostumada. Então, claro, preciso treinar, começando por recontar somente a minha manhã, da hora que eu acordei até o meio-dia. Reconte e em ordem cronológica a sua manhã, tudo que você fez, da hora de abrir os olhos até a hora do almoço. Eu levantei, fui ao banheiro, escovei o dente, me vi... Não. Tomei café, me arrumei e saí. Não. Hoje o despertador tocou e eu lembro que eu espreguicei primeiro, antes de abrir os olhos. Espreguiçando, me sentei na cama, abri a cortina, olhei pela janela. Detalhe, e se você for pulando, uau! Esqueci que não... Primeiro dei um abraço no meu marido, ou um beijo, voltei para o lado e aí que eu levantei. Então, recomeça a contagem, porque aqui se trata de exercitar bem para que quando às vezes quer escapar o verbo em espanhol, para que quando a gente vá projetar o filme da discussão, realmente vejamos com detalhe. Porque se eu não treino e eu observo de forma superficial, contando 2 ou 3 maiores coisas que aconteceram e não nos detalhes, muito detalhe vai escapar quando eu for recontar a discussão. Então começamos uma semana toda de meditações, somente recontando as nossas manhãs, com exercícios de atenção prévios, meditações de atenção plena diferentes prévios, e aí em seguida recontar a nossa manhã durante 1 semana, 20 minutinhos por dia. Na semana seguinte, vamos já recontar o dia todo, da hora que despertamos até a noite. E eu convido vocês a fazerem dessa mesma forma o processo. Não queira já chegar amanhã, hoje à noite antes de dormir, já projetar. Talvez você pegue detalhes, talvez você já tenha se treinado mais e esteja mais atenta, mas francamente convido a que cada uma faça esses exercícios diariamente. Primeiro reconta só tudo que fez cronologicamente da hora de acordar até a hora de sentar para almoçar. Depois, na seguinte semana, na hora em que acordou até a hora de deitar para dormir. E reconta em detalhe, tá? Claro que você não vai contar cada minuto, mas as ações importantes e em ordem cronológica. Daí, na 3ª semana, olá, bem-vinda, a live vai ficar gravada porque já temos 45 minutos de live, mas a live vai ficar gravada, eu solto ela para você poder assistir desde o início. Na 3ª semana, vamos projetar e recontar uma conversa agradável primeiro. E de preferência
com essa mesma pessoa com quem a gente tem as discussões críticas. Porque aí é que a gente vai enxergar como nós modificamos nessa situação, o que foi que falamos que a pessoa recebe muito bem, que palavras falamos que ela se sente bem, orgulhosa, alegre, feliz, vista, como é que fala? Consentida, ou consentido em espanhol é assim quando você faz algo pela pessoa e tá totalmente ligado. Eu já nem sei se isso existe em português. Vamos lá. Às vezes eu misturo mesmo. Mas ela vai se sentir especial para você, porque você está dando mais atenção. Então, e daí observar também como é que ela reage à sua forma, ao seu sorriso, à sua doçura, aquele assunto alegre para os dois. Então, busca fazer um reconto de uma relação alegre, prazerosa. E de preferência que tenha sido com a mesma pessoa. Se não se lembra de alguma ou já faz tanto tempo, bom, se você não lembra, se faz 20 anos que você está brigado com seu marido vivendo junto, se você conseguir lembrar de há 20 anos atrás uma ação legal, que foi boa, alegre, feliz, um momento de relacionamento bom, retoma, porque aí vai estar a chave para destrinchar, romper o ciclo desagradável de hoje e recomeçar um novo. Se acha que não é possível, não consegue se lembrar, pega um evento agradável com alguém, projeta e em detalhe se observa, anota as atitudes, tom de voz, a forma, os seus sentimentos naquele momento que principalmente fizeram que a outra pessoa reagisse muito bem. E busca então observar a outra pessoa quando ela sorriu, quando ela ficou alegre, quando te agradeceu, por que palavras, expressões tuas. Vai ser uma grande descoberta. E tudo isso você pode usar para quando tiver que sentar de novo para conversar com a pessoa sobre os assuntos importantes. Aí você já vai ter na mão elementos de uau, quando eu falo sobre esse assunto, ele se sente calmo, ela sorri, gosta, se sente alegre, elogiada, elogiado. Me dá atenção, retribui, dá importância para o que eu estou falando. Quando eu falo com meu filho adolescente nesse tom, com a minha filha adolescente, me dá atenção. Quando eu transfiro a experiência negativa para uma possível experiência que ela ou ele possam ter se não solucionar isso, eles me escutam, levam em consideração, param para pensar. Não ligo, mas quando você põe a situação e visualiza, uau, eu não quero passar por isso, né? Boletim daqueles que você abre e a luz vermelha sai na sua cara. Como que você vai falar, uau, filho, filha, o que aconteceu para estar com essas notas? O que aconteceu? É tão diferente da gritaria e do castigo e agora você não sai. Claro que vai ter limite. Bom, provas, segunda época, vai ter quando? Tá bom, naquelas semanas, então o celular vai ficar comigo. E você vai estudar X horas cada capítulo, resume cada capítulo e me dá. Quando você resumir, vamos dividir qual é a quantidade de matéria e quantidade de capítulos em cada matéria que tem até o final. Vamos dividir por dia.
Cada vez que você fizer as tarefas, o estudo e me trouxer o resumo, eu te entrego o celular para o resto do dia. É algo de vamos arregaçar as mangas, porque seguramente você não vai gostar de repetir e refazer o mesmo ano, as mesmas matérias com alunos mais novos que você na sala, de colega de classe, e teus colegas todos avançando. Vamos lá? É diferente da gritaria, né? E finalmente na quarta semana, então, sentamos, meditamos, fazemos um exercício de atenção plena, de foco de atenção e emendamos com a projeção do assunto de crise, a projeção do filminho da última discussão para então nos analisar sem julgamento, objetivamente, em que resvalamos, qual é o nosso tom de voz, que palavras falamos, que assuntos, em que assuntos tocamos que o outro reage. Para depois, que assuntos que o outro fala e que eu reajo. Que tom de voz ele usa e que eu reajo. Que expressão ele ou ela usam e eu reajo. Certo? Para então pegar dois aspectos os mais importantes, onde a minha reação é mais forte e eu vou ter que trabalhar para não me permitir ofender, para não me permitir deixar doer, deixar magoar, certo? Ou para não me permitir ser agressiva, falar aquela palavra, voltar a tocar naquele assunto com ele ou ela. Trabalhe máximo 2 aspectos importantes, meditando sobre eles toda a semana, cada dia, 15, 20 minutinhos por dia. E você vai ver que quando você conseguir administrar aquele aspecto seu, como a Marilene, que a irmã já começava agressiva a falar e na primeira palavra ela não deixava a irmã terminar e já entrava na discussão, eu discordo com você sem nem deixar a irmã terminar de explicar. Quando ela conseguiu parar de fazer isso e a própria irmã notou e disse, uai, você não vai explodir? Não, não preciso mais explodir. Realmente não, eu posso esperar você falar até o final e eu vou te dizer de qualquer forma que eu discordo dessa tua colocação e gostaria que você escutasse a minha e uau! E fazendo isso agora a irmã escuta ela. E o que ela me disse na aula outro dia é que ela já percebeu que outras coisas se transformaram como num dominó. Quando ela conseguiu solucionar aquele aspecto tão forte dessa imposição, agressividade, de não deixar o outro falar e já se colocar, tipo, não gosto, não quero, discordo e para já. Quando ela conseguiu administrar essa vontade, não fazer e agir de forma diferente, outras questões complicadas para ela foram se ajustando e ela foi tendo mais paciência e mais transformações, naturalmente. Quando a gente trabalha um aspecto complexo, bem trabalhado, com muita atenção por um bom tempo, e ele se desfaz, outros caem como dominó, como aquela organização que você só toca um e todos aqueles dominós que você posiciona muito bem vão caindo, porque em geral uma situação está ligada à outra e quando você solta um elo, os outros vão se soltando naturalmente. Então vamos finalizar. Nossa, pera, alguém tem alguma pergunta, alguma sugestão? Quer colocar alguma coisa?
Olga, Ângela Oliveira, Tati, Leme, qual é o seu nome, Leme? Esse deve ser o sobrenome, né? Gostariam de fazer alguma pergunta ou alguma colocação? Não? Querem meditar, então, fazer o exercício de relaxamento corporal com o qual vocês devem começar esse processo da retrocognição, do reconto de vida? Então, lembrando, primeira semana, exercitem diariamente recontar a sua manhã, da hora que abriram os olhos até a hora que sentaram para almoçar. Seja em casa, no escritório, no parque, um sanduíche ou uma almoção. Na outra semana, exercitem contar do momento em que abriram os olhos, despertando até a hora que deitaram e fecharam os olhos para dormir. Tá? Obviamente, esse tem que recontar do dia anterior. E na terceira semana, projetem o filminho de uma conversa alegre, prazerosa, gostosa que tiveram de preferência com a mesma pessoa com quem tem esses atritos crônicos e se observe e observe o outro sem julgamento, buscando enxergar que tom de voz, que palavras, que sentimento que você tinha, porque vai estar transbordando esse sentimento em forma de energia para o outro que vai estar captando, certo? Que expressões faciais você usou e que o outro respondeu muito bem, a outra respondeu muito bem com relação a isso. Tom de voz, palavras, histórias, referências, expressões, forma de falar, assuntos que você recordou. E a mesma coisa que o outro falou e como você reagiu. Anota as tuas colocações e a reação do outro, as colocações do outro e as tuas reações, a expressão dele, ao sorriso, ao tom de voz, a energia que você sentiu dele. E aí, use essa informação como qualidades, como matéria-prima boa para usar também quando tiver que sentar de novo para conversar sobre aquele assunto crítico que gera discussões complicadas. Inclusive, nem falamos de pessoal do trabalho também, de quem você quer a parceria para conseguir solucionar uma questão geral da empresa. Ou um empregado seu, ou seu chefe, ou chefe do outro departamento que precisa trabalhar com você ou para quem você presta algum serviço interno na empresa. Vale para todo tipo de relacionamento interpessoal. E na última semana, então, exercite projetar o filminho da discussão, se observando com atenção, cuidado e anotando o tom de voz que você usou, a expressão, a energia com a qual você chegou na conversa, que o outro está percebendo e como reagiu. Se irritou, não irritou, explodiu, não explodiu, ficou mais ameno. Busque ver primeiro o que foi inadequado e depois até o que foi inadequado, porque às vezes a gente está conversando, está vindo bem, naquela onda estava indo bem, você decidiu um caminho diferente e explodiu tudo. Observe e guarde, e então já entre munida desses instrumentos para fazer da próxima conversa um uso diferente das palavras. Já
Faz uma meditação rápida de relaxamento antes de buscar aquela conversa, antes de abrir a porta do quarto do filho ou da filha, antes de conversar sobre a nota vermelha, antes de conversar sobre a explosão de gastos da família que o marido fez, não controlou e não deu certo, ou da busca de emprego do filho maior que está vivendo na sua casa, ou do próprio esposo ou companheiro, da pessoa do trabalho do outro departamento que em geral é irritável e tem a tendência de agredir os outros. Vê como você vai chegar para conseguir compreensão, paciência e principalmente apoio, né? De escutar o que você vai propor e de fazer aquilo que combinarem, certo? E vamos lá, esse é o exercício de foco de atenção unipontual, porque damos atenção a cada parte do corpo conforme eu for falando e busco sentir a sensação tátil da musculatura relaxando dessa parte do corpo em questão. E vamos relaxar e dar atenção, treinar nossa atenção, de sentir essas sensações e tentar visualizar cada parte do corpo. E em seguida, vamos fazer uma parte desse relaxamento da retrocognição. Então, aqui eu estou no meu sofá de meditação. As flexíveis que se ponham em posição de yoga, em seu tapete ou almofada de meditação, ou no sofá, na cadeira do escritório, cadeira aonde for, banquinho, o que for. Sentadas, pés bem plantados no chão, coluna ereta, cabeça ligeiramente voltada para baixo, olhos ligeiramente entreabertos. Olhando um ponto fixo no chão ou na tua frente, na mesa, onde for, mas um ponto fixo. E vamos assentando a nossa presença aqui e agora, em cada lugar que estiver, sentindo a nossa presença no aqui e agora, soltando e relaxando toda a musculatura do nosso corpo, do topo da cabeça até os dedos dos pés, soltando e relaxando a musculatura do topo da nossa cabeça, a musculatura da nossa nuca, soltando e relaxando a musculatura do nosso rosto, do nosso pescoço, soltando e relaxando a musculatura dos ombros, dos braços, soltando e relaxando a musculatura dos cotovelos, dos antebraços, soltando e relaxando a musculatura das mãos, dos dedos das mãos,
soltando e relaxando a musculatura das costas, da cintura, soltando e relaxando a musculatura das nádegas, soltando e relaxando a musculatura do peito, do ventre, da virilha, soltando e relaxando a musculatura das coxas, dos joelhos, soltando e relaxando a musculatura das pernas, dos tornozelos, dos calcanhares, soltando e relaxando a musculatura dos pés, dos dedos dos pés, para treinar a expansão da musculatura do nosso abdômen. Colocamos nossas mãos em concha sobre nosso umbigo e vamos dar atenção ao movimento abdominal da nossa respiração. Inspiro e inflo meu abdômen, expiro e murcho meu abdômen. Um segundo. E agora vamos recontar toda a nossa manhã mentalmente, do momento em que abrimos os olhos ao despertar até a hora em que fomos almoçar, em ordem cronológica. Se dê uns minutos para recontar. Abriu os olhos assim que tocou o despertador ou despertou sozinha? Pulou da cama e já foi direto ao banheiro ou fez algum exercício na cama? Reflita em ordem cronológica do momento em que abriu os olhos ao momento que sentou para almoçar.
piscando os olhos, movendo as pernas, estirando os braços. Uau, Silvia, bem-vinda. E Silvia, que eu tô sempre pondo e tirando os olhos. Bem-vinda, Silvia, mas apenas terminamos a live, mas eu vou soltá-la colocando gravada. E na verdade minha filha hoje começou a jogar e esqueceu que eu estava na live. Eu espero que não tenham escutado. Até levantei um minutinho para lembrá-la que estava em plena meditação durante a live. Espero não tenha atrapalhado vocês, mas eu vou agora soltar a gravação da live e você pode assisti-la inteira. Pois bem-vindas todas, muito obrigado por sua presença. Lembrem-se de fazer esses exercícios dessa forma a cada semana e eu vou querer escutar e saber depoimentos, inclusive podem mandar para o meu direct do Instagram como se sentiram durante essa semana, porque é um processo que deve ser tomado com cuidado, deve ser exercitado por um bom tempo. Eu sugeriria ir exercitando por este mês e quem quer acelerar e o aprendizado de como administrar a retrocognição e conseguir eliminar essas discussões críticas da sua vida que não levam a lugar nenhum e criar novos ciclos de relacionamento com essas mesmas pessoas ou com outras pessoas. De repente, a gente enxerga também que tem tantos ciclos negativos e a outra pessoa não reage à nossa ação, reage não na forma de reagir instintivamente, mas se nós mudamos a nossa atitude, a outra pessoa não entra no circuito enxergando e mudando a dela, livre-arbítrio também, e podemos optar seguir com esse relacionamento ou não seguir, certo? Mas sempre buscando trabalhar todos os relacionamentos em que estamos para vir a ter relações interpessoais fluídas e prazerosas. E esse curso que eu acabei de criar, de montar aqui, de retrocognição, a partir de todos os meus aprendizados de retrocognição em Casa Tibet, México, é uma meditação longa e que eu parti em partes para que possamos exercitar mais facilmente. E eu estou subindo amanhã esse curso na Hotmart. É um curso de 1 mês com os mesmos exercícios, mais meditações guiadas. E quem decidir fazer por si mesma, o detalhe está todo nessa live de hoje e que busquem a live com o depoimento da Marilene Grana de junho passado. Tá bom? E vou também estar deixando o link de compras na bio do Instagram, no Reconto de Vida, um curso de retrocognição para acelerar seu processo de conseguir eliminar esses ciclos críticos constantes e criar novas relações interpessoais fluídas e prazerosas. Uma boa noite para vocês e muito obrigada por sua presença e até a próxima quinta-feira, aqui no Meditando com Elô.